Olá, galera. Eu estou mais uma vez falando com vocês diretamente do canal Frater Autismo e Altruísmo. E hoje eu venho falar com vocês um pouco da parte motora no autismo. Bom, depois que a gente entendeu como que funciona a construção intelectual e como que se dá essa inter-relação entre a construção intelectual do autista e o não autista, a gente começa a pensar na condição motora e como que ela fica nessa história. Então, se a gente parar para pensar, se o autista tiver um atraso nessa construção intelectual, consequentemente, pode ser que ele tenha um atraso na condição motora, porque a nossa parte motora e a nossa parte fisiológica e física, ela corresponde àquilo que a nossa mente determina. Então, se a mente está ocupada com a construção intelectual, por consequência, vai existir um atraso nessa condição, no desenvolvimento dessa condição física e motora. Então, o que nós devemos observar é se está existindo no autista um pareamento entre o desenvolvimento físico e o desenvolvimento intelectual. O que acontece muitas vezes é um atraso. Então, quando a gente observar que esse atraso está existindo, o certo é a gente acompanhar, fazer um acompanhamento com profissionais conjuntamente. Por exemplo, um profissional de educação física especializado em autismo, ele pode ajudar o autista a não perder a motricidade em decorrência desse atraso. Então, à medida em que ele vai se desenvolvendo intelectualmente, o profissional de educação física, ele vai ajudando o autista a se desenvolver fisicamente. Quanto maior for esse atraso, maior será a necessidade do acompanhamento do profissional de educação física. Quanto maior for o atraso da construção intelectual, né? Agora, se esse atraso ele for pequeno, vocês vão começar a perceber que o autista, dentro de alguns meses ou alguns anos, ele próprio vai observar que existe ali um atraso e ele próprio vai ter a iniciativa dessa correção. Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo na parte de fala. Eu fui perceber que a minha fala era arrastada com 26 anos de idade e eu nunca fiz fono, então a minha fala ela era muito comprometida. Quando eu comecei a perceber, com 26 anos de idade, eu comecei a procurar essa correção por mim mesmo, porque eu tinha essa condição de entender esse atraso que existia em mim. Então, isso depende de autista para autista. Outra coisa que aconteceu comigo também foi a parte do meu desenvolvimento motor de pulso, né? Eu tinha, como uma grande maioria dos autistas possuem, aquela chamada assim, mãozinha de dinossauro, né? Que é uma mãozinha que fica mais para baixo assim, meia desmunhecada, né? Uma mão mais leve.
quando eu percebi esse atraso nesse desenvolvimento motor, que não estava relacionado com a coordenação, quando eu ia para a academia, eu dava uma atenção maior para exercícios que me ajudavam a conseguir firmeza no braço e no antebraço. Isso pode ajudar o autista a corrigir os seus problemas. Porém, se o autista não consegue ainda esse desenvolvimento da construção intelectual para ele poder conscientizar-se desse atraso, para ele ter essa independência desse atraso, obviamente que ele vai necessitar de um mediador para ajudá-lo e para quando ele alcançar esse momento, ele não estar tão atrasado. Então, os pais ou familiares, eles podem ajudar o autista a não ficar tão atrasado, e quando ele alcançar essa fase, ele não vai precisar de tanto esforço para conseguir alcançar o objetivo, ok? Então eu vou passar devagar alguns exemplos de exercício dentro de casa que dá para fazer independente e é possível fazer sem o auxílio do educador físico, né? Então eu vou passar hoje um elemento, né, de exercício de pulso, e depois eu vou passando outros exemplos. Bom, galera, eu estou aqui com um aparelhinho chamado Hand Grip, que é um aparelho utilizado para o fortalecimento do aperto de mão e do pulso, né? É um aparelho muito bem desenvolvido, né? E eu trouxe esse aparelho porque comumente as pessoas já conhecem as bolinhas de borracha. Geralmente na fisioterapia recomendam uns tablets de borracha, e eu procurei trazer algo novo, né? Que também existe aí no mercado, e esse é um aparelho que eu utilizo até hoje para a firmeza do pulso e das mãos, né? E é um aparelho que eu recomendo para o autista, né? É um aparelho que é ajustável, como vocês podem ver aqui. Aqui possui um nivelador de pressão, né? Então, à medida em que você abre essa rosca como se fosse uma torneirinha, né? Estou abrindo ela, o aparelho ele vai ficar mais leve, o aperto, né? E se eu quiser que o aperto fique mais pesado, eu fecho a torneirinha, né? Fecho essa rosca e vou medindo o quanto de peso e de pressão que eu coloquei no aparelho, né? Então esse é um aparelho, o Hand Grip, né? Ele é possível encontrar ele à venda. Algumas academias têm esse aparelho, né? E é um aparelho muito barato também, né? Esse daqui eu paguei R$ 15, um aparelho extremamente acessível. Eu já cheguei a encontrar no Mercado Livre por em torno de R$ 35, né? Então é um aparelho bem acessível, um aparelho que ele não quebra facilmente, né? Por ser um aparelho que aguenta a pressão, né? A gente já vê pela resistência da sua mola, né? Então é um aparelho que, ao adquirir, vai durar bastante, e comprando um aparelho dá para bastante pessoa usar, né? Quantas pessoas quiserem exercitar.
E aqui a gente pode estabelecer uma série por dia, né? Eu, por exemplo, fazia uma pressão que eu aguentava, uma série de 10 apertos, né? Depois de fazer os 10 apertos, eu descansava, fazia mais 10 apertos, dava uma descansada de 1 minutinho, fazia mais 10 apertos, descansava e depois mais 10 apertos. Então, 4 séries de 10 apertos, né? Ou então eu ficava brincando, colocava numa pressão, né, razoável e ficava brincando com ele à medida em que eu assistia TV ou estava distraído no dia a dia, tá? É um aparelho muito recomendado aí para os autistas, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima gravação.